Bom dia, pessoal. Bom dia de sexta-feira, início de final de semana. E eu quero saber aqui, seus finais de semana são de descanso ou de trabalho? Você é do tipo que considera que a semana tem 7 dias úteis ou só 5? Hoje é dia de aula sobre execução e tem tudo a ver com sexta-feira, porque hoje é o dia que você vai finalmente aprender a executar suas prioridades, fazer tudo isso sair da lista de tarefas e finalmente ser resolvido de uma vez por todas, sem procrastinação. É nessa aula que você vai aprender a vencer de vez a procrastinação. E tem dia melhor para aprender isso do que sexta-feira? Não, né? Você já aprende a executar, risca todas as suas pendências para deixar seu final de semana livre para fazer o que você quiser. Então, a quarta parada do mapa da produtividade é executar. E é um dos conceitos mais importantes. Porque não adianta definir seus prazos e suas prioridades se você não consegue fazer a tarefa, né? No final das contas, vai ficar só tudo ali escrito no seu planner lindo, colorido, cheio de etiqueta, cor, marca texto, mas as prioridades só se embolando e ficando para o dia seguinte. Só que hoje não tem dia seguinte. Amanhã é sábado e o sábado é sagrado para mim. E eu vou executar todas as minhas prioridades hoje e vou te ensinar a fazer isso também. Gostou do tema de hoje? Então já curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, porque tem muito mapa da produtividade ainda por vir, e manda esse vídeo para sua amiga também conhecer as várias técnicas maravilhosas de execução de projetos que eu vou passar aqui. Então, olha só, eu já falei que o mapa é todo interligado, né? São realmente vários caminhos, várias paradas, mas você não consegue chegar no ponto 4, que é o da execução, se você não passar primeiro pelas paradas 1, 2 e 3. E se você ainda não viu as primeiras aulas do mapa da produtividade, vai lá e assiste. É rapidinho, e aí você volta aqui para a quarta parada. E como tudo está interligado, e se você fez as tarefas de cada dia, então hoje você já tem sua lista de tarefas na ordem dos prazos que você deu e com as poucas prioridades para hoje. É nelas que nós vamos focar essa execução, porque executar é a parte mais importante de uma vida produtiva, é o ponto principal. Não adianta ficar planejando para sempre, você precisa começar a fazer. E aqui tem um grande segredo. Eu não falei que você precisa fazer tudo e executar tudo. Eu falei que você precisa começar. Esse que é todo o segredo de uma execução de sucesso, porque é sabendo disso que você vence a procrastinação. Dificilmente você vai procrastinar para escrever os prazos das tarefas, porque isso é fácil. E colocar na ordem dos prazos é fácil também. Provavelmente você até já fazia algo assim sempre. É na hora de começar que você procrastina. E por isso que a aula de execução é tão importante, porque é aqui que você aprende a superar a procrastinação. Olha só, a procrastinação te ataca naquele momento entre você saber que tem algo para fazer e o momento que você efetivamente começa. É nesse intervalo. É nesse intervalo que o seu cérebro começa a achar todas as desculpas mais mirabolantes para você não fazer o que tem que ser feito. Ah, mas hoje está tão frio. Ah, mas hoje está tão quente. Ah, mas hoje eu estou tão feliz. Ah, mas hoje eu estou tão triste. Mas se eu não fizer hoje, eu acho que dá para encaixar no final de semana, à noite, depois do churrasco com os meus amigos. Eu tenho certeza absoluta que você já se deu alguma dessas desculpas. Isso serve para qualquer coisa: trabalho, aula, academia, tudo. E aí, quanto maior é esse espaço entre o momento que você sabe que tem que fazer alguma coisa e o momento que você efetivamente começa, maior é o tempo que o seu cérebro tem para te convencer a não fazer. E você já não quer fazer, então é bem fácil de você ser convencida. Mas e aí, como que eu resolvo isso? A resposta é uma só: diminuindo ao máximo esse intervalo. Se você não tiver esse espaço de tempo, se assim que você se dá conta de uma tarefa, você já começa ela, você não tem esse tempo ali de criação de desculpas e negociação com você mesmo. Por isso, as técnicas de execução todas têm relação a encurtar ao máximo esse momento, deixando ele o menor possível. O nosso foco aqui vai ser sempre começar alguma coisa o mais rápido possível. Não é fazer rápido, é começar, dar o primeiro passo. Você já deu o seu primeiro passo em direção a uma vida mais produtiva e mais leve. Você está aqui assistindo essa série de aulas para conhecer o mapa da produtividade e você deu o seu primeiro passo para mudar de vida e ter uma vida mais plena, com 2 P's, ainda em 2022. Então, vamos lá. Nós procrastinamos por alguns motivos. Você tem algo que você não quer fazer ali na sua frente, ou por insegurança, ou porque é difícil, ou porque você não sabe ao certo o que tem que fazer, ou por simples preguiça mesmo, que obviamente você prefere assistir uma série. Então, o nosso caminho é deixar a sua tarefa sempre clara e simples. Você não vai conseguir começar uma coisa que você nem sabe o que é. Então, você precisa de clareza.
Só que aí você deixa a tarefa clara, mas acaba vendo que ela é muito grande, complexa, difícil. Você também não vai fazer. Seu cérebro está doido para conseguir fazer você fugir disso. Ele foge de situações difíceis em direção a atividades mais fáceis. Então, a gente tem que transformar o que você tem em algo fácil. Ah, mas é impossível transformar uma contestação complexa em algo fácil. Será? Lembra que a nossa palavra-chave aqui é começar. Eu não estou falando de fazer a coisa inteira. A procrastinação, ela aparece logo antes de você começar. Pensa nisso. Depois que você efetivamente começa, você vai. Então, sabe aquele dia que você acorda com uma preguiça imensa de ir na academia? Em vários dias você realmente não vai. Mas em vários outros você vence a preguiça, você se supera e você vai. Em algum desses dias você já saiu na metade? Não, né? Depois que você vai, você se resolve por lá. Então, aqui o passo a passo da execução, que são as coisas que você precisa fazer em cada tarefa para vencer a procrastinação. Eu vou te passar esse passo a passo. Depois, eu te passo 3 técnicas para executar e enganar seu cérebro antes dele te enganar. Então, olha só, esse passo a passo são coisas gerais que você vai ter que fazer em todas as tarefas. O primeiro é saber exatamente o que fazer. Sua tarefa tem que ser clara, tem que ter um verbo de ação, tipo ler, pesquisar, escrever, enviar, coisas assim. Ela tem que ser clara sobre o que você tem que fazer. Imagina que você tem 2 tarefas. Uma está só escrita assim, cliente X, e a outra está escrita enviar proposta para o cliente X no e-mail Y. Qual que você vai executar mais fácil? Se você ler essa primeira tarefa, você tem que parar, pensar o que quer dizer cliente X, qual que era a tarefa mesmo, o que eu tenho que fazer e entender ali qual exatamente que é o seu primeiro passo. Aí pronto, já deu o tempo que a procrastinação te ataca, porque você já parou ali, hesitou, ficou pensando, então não serve. Mas a segunda tarefa, ela já resolve o seu problema, porque você sabe exatamente o que fazer e qual que é o primeiro passo. Depois disso, depois que você já escreveu a tarefa de forma clara, você vai quebrar ela em mini tarefas que, pelo menos as primeiras, elas têm que ser de execução simples. E aí eu vou usar o exemplo da contestação, porque por mais que a tarefa em si seja complexa, eu posso quebrar ela assim, olha. Ler a petição inicial, marcar os pontos principais abordados, fazer a lista dos argumentos que eu preciso rebater, pegar um modelo de contestação, escrever os dados específicos da ação, então número do processo, endereçamento, nome das partes. Depois, colocar o nome dos tópicos que eu vou fazer, com base lá na lista de argumentos que eu já fiz. Escrever tempestividade e fatos. Escrever o primeiro tópico, escrever o segundo, e etc. E eu ainda geralmente deixo a parte de pesquisa de doutrina, legislação, jurisprudência, tudo para o final. Eu deixo só o espaço para isso na petição, eu coloco conforme jurisprudência tal e deixo um espaço, e depois eu passo de novo fazendo a pesquisa de tudo num bloco só. Por fim, a revisão. Esses 2 pontos, assim, escrever a tarefa de forma clara e depois quebrar ela, é padrão para os 3 métodos que eu vou falar agora. 3 métodos de executar rapidamente uma tarefa para você superar a procrastinação. Então, todas as tarefas ela tem que estar claras e quebradas em partes simples, independentemente do método que você escolher. Tá? E o primeiro método para isso é o método Pomodoro, que muita gente já conhece. Você faz ciclos cronometrados no relógio de 25 minutos de foco total e 5 minutos de descanso. Nos minutos de foco, você pega aquela primeira tarefinha, que no exemplo aqui que eu dei é ler a petição inicial. Depois você descansa 5 minutos cronometrados e volta para mais 25 minutos de foco. 25 minutos de foco mais 5 minutos de descanso formam um ciclo. Depois de 4 ciclos, você faz um intervalo maior aí de uns 20 ou 30 minutos. O segundo método, e o queridinho de muita gente que eu conheço, é o da contagem regressiva. Você já conhece a sua primeira tarefa, que é ler a petição inicial. Aí você faz uma contagem regressiva para você mesma, de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e começa. E aí que você começa a primeira tarefinha. O cérebro já sente que depois do 1, algo tem que acontecer. Por isso que tem que ser contagem regressiva e não contar de 1 a 5, porque depois você vai contar até 10, até 100, até 1000, não vai começar nunca. E o terceiro método, e o meu favorito, que é o dos 10 minutos, que eu uso para absolutamente tudo. O objetivo aqui é sempre enganar o cérebro, né? É mostrar que a nossa obrigação ela é fácil, ela é rápida, ela é simples, então não precisa fugir. E é exatamente isso que esse método faz. Você se promete que vai fazer o que tem que ser feito ali só por 10 minutinhos, só 10. Depois você procrastina, faz o que quiser. Mas você vai estar lá, começando por 10 minutos. Como é uma tarefa fácil, que nesse caso é só ler a petição inicial durante 10 minutos,
você não vai ter esse ímpeto de fugir. Você vai fazer, você vai começar, que é exatamente o que a gente precisa aqui para não procrastinar. Você só precisa começar. Eu conheço muita gente que usa essa técnica e eles falam que dá muito certo. Porque quando você começa, dificilmente você para. Porque você já superou a barreira da procrastinação. Você começou. Então, aqui, recapitulando aqui rapidinho. Executar é começar. Porque a procrastinação te impede de começar alguma coisa e não de finalizar. Então, para que você consiga romper essa barreira e efetivamente começar, a sua tarefa precisa ser muito clara, com um primeiro passo muito definido e simples, para que o tempo entre você ler a tarefa e efetivamente começar seja o menor possível. Tendo uma tarefa clara, você divide ela em etapas os mais esmiuçadas possível, para serem simples. O ideal é que as primeiras etapas sejam as mais fáceis para ajudar nesse ato de começar. Com as suas tarefas claras, divididas em passos simples, você pode usar qualquer um dos 3 métodos que eu ensinei. O método Pomodoro, o da contagem regressiva ou dos 10 minutos. Agora que você já tem sua lista de tarefas com prazos organizadas de acordo com as prioridades, você já pode começar a executar hoje mesmo para não deixar nada para o final de semana. Amanhã, sua única tarefa é voltar aqui no canal porque tem mais uma parada do mapa da produtividade. Mas calma que no final de semana eu não vou te pedir para fazer nada. É só aprender a ter um planejamento cada vez mais efetivo. Te espero amanhã e até lá!